pelo menos nos últimos minutos aqui no Twitter, é de fato essa temperatura do contorcionismo, esse malabarismo que a base bolsonarista ou essa bancada da bala, como a gente pode mencionar, que são pelo menos os grupos que devem votar aí a favor do deputado, é tentar justificar o injustificável. São falas assim absurdas que a gente tem acompanhado na reunião da comissão. Ao tipo de, é um crime hediondo, mas todo dia acontecem crimes hediondos, né? Ou outro caso, que eu até vi o Guga colocar o trecho ainda agora no Twitter dele, né? De dizer, olha, teve crime, mas não teve flagrante. Então, realmente o que tem repercutido é esse contorcionismo dos deputados para justificar o injustificável. Ari. Olha, nada é por acaso. Quando a Ranieri trouxe a informação inicial do termômetro, da tendência de votação, eu lembro bem aqui, nós comentamos, era de manter a prisão, que aconteceu no dia 24 de março. E mudou. Mudou. Agora é imprevisível com tendência de liberar. Então eu vejo como uma resposta dos deputados bolsonaristas de direita, mas também de centro. O centrão aí, hein? O centrão aí e até de esquerda, Amadeu. Até de esquerda, a Ranieri daqui a pouco vai falar disso, ao ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que é um troco na troca ao ministro Alexandre de Moraes por tudo. Incluindo aí no balaio o Elon Musk também. Acho que é uma guerra surda entre ele e o Congresso e o caso Chiquinho Brazão, para a sorte dele, Chiquinho, está bem no meio desse epicentro. O Brasil dançando à beira do abismo, né? Ranieri, vamos pular para outra, a gente tem muito assunto hoje. A Procuradoria-Geral da República se manifesta sobre o X não atender decisões judiciais no Brasil. É isso, viu? Após a negativa do ministro Alexandre de Moraes, dos representantes do X no Brasil pedirem para não serem atingidos pelas decisões do ministro do Supremo, pois bem, após essa negativa, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele defendeu sim que os representantes devem prestar esclarecimentos à Polícia Federal. O procurador, ele argumenta se Elon Musk tem, de fato, esse poder de bloquear esses perfis e se ele deu essa ordem, de fato, de desbloquear. Até que ponto ele pode interferir nessas decisões judiciais e se ele já fez isso por algum motivo. A gente vem acompanhando aí essa briga do Elon Musk com o judiciário, sobretudo com o Alexandre de Moraes, e ao mesmo tempo um movimento aí no governo, né, discretamente contra essas ofensivas do empresário bilionário. Bem, então se falava muito que era uma coisa só do ministro Alexandre. Aí entrou o Barroso falando em nome do Supremo. E agora entra a PGR, professor Vila. A questão toda é uma questão muito grave, extremamente grave. Envolve a soberania nacional, envolve a ação dessas big techs, a relação dessas big techs com a extrema-direita internacional nazifascista. Vamos dar os nomes, que o cara fala em extrema-direita, também muitas vezes não sabe o que é. São o nazismo e o fascismo do século XXI. Então, quando você lembra do século XX, você que está nos acompanhando, eles são adaptados ao que ocorreu na tragédia, especialmente da Segunda Guerra, tendo a Itália e a Alemanha como centro, eles são desse tipo, iguaizinhos, só que adaptaram os discursos ao século XXI e às redes sociais. E esse Musk é um exemplo do nazifascismo. Portanto, ele é aliado ao que de mais reacionário tem nos Estados Unidos, Trump, por exemplo, e o que é de mais reacionário na Europa. O Chega em Portugal, o Vox na Espanha, a primeira-ministra hoje da Itália, a Polônia, a Orbán na Hungria, etc, etc, etc. Portanto, a reação que o Supremo Tribunal Federal fez através de Alexandre de Moraes e agora com o pronunciamento também do ministro-presidente Luiz Roberto Barroso é de defesa da soberania nacional, defesa da democracia e defesa da Constituição. É necessário dar um basta antes que essas redes sociais e esses empresários irresponsáveis, nazifascistas, dessas big techs internacionais, destruam o nosso país e destruam a nossa democracia, que nós demoramos anos para construí-la. Agora, há em Brasília o sentimento de que
o governo, institucionalmente, lá está assim, distante da situação, não está pegando a bronca do lado aí do STF e agora da PGR, Guga? Em partes, né? Porque muita gente no Congresso culpa, aliás, o próprio Musk, né? O Musk passou a atacar o Lula e o governo, dizendo que o Xandão tá onde tá porque tem o Lula na coleira, que foi o Xandão que libertou o Lula. Ele é de uma ignorância, ele é de um terraplanismo, né? Aquele tipo de pessoa que eu acho que se informa no WhatsApp daquele tio mais reacionário. Então ele fica dando um show de desinformação. E aí ele fala que o Xandão é Lula, que tá onde tá porque tem o Lula na coleira, porque foi graças a ele que o Lula tá solto, sendo que ele foi um dos votos que puseram o Lula na prisão e que não deixaram o Lula sair de lá. Então, assim, ele foi colocado pelo Temer como ministro. Temer, que para muita gente fez parte do golpe contra a Dilma. A esquerda chama de golpe do Temer. Então não faz sentido, ele é um sujeito completamente desinformado. E esse papo do PT não estar comprando essa briga, não é bem assim, né? Tem muita gente lá que vê sim o PT como o grande aliado do Alexandre de Moraes dentro do Congresso. E o PT é alvo neste momento por isso, tanto do Musk quanto de muitos parlamentares. E é muito importante a gente ver o STF, né, ao lado do Xandão, não deixando o Alexandre de Moraes ficar isolado, que a estratégia dessa turma da extrema-direita é isolar o Alexandre de Moraes. É parecer que tudo parte dele e de maneira ilegal. Foi uma decisão de ofício mandar investigar o Musk, e aí vem a PGR e agora corrobora isso e também faz perguntas para o Musk, mostrando que as instituições estão unidas aqui sim, contra esse avanço do Musk, que está sim atacando a nossa soberania. Com a manchete agora da Ranieri, o assunto está conectado, justamente sobre a PL das fake news, que o Arthur Lira disse que não ia para lugar algum. Quer dizer, ele enterrou, né, na prática. Olha aí, Ari. Arthur Lira enterra o projeto de lei das fake news, mas o Supremo deve votar a regulamentação das Big Techs em junho. É o que diz o ministro Toffoli. Explica para nós aí, Ranieri. Pois é, mais um duelo aqui entre Congresso Nacional e STF, né? Arthur Lira até respondeu sobre essa decisão de Dias Toffoli de liberar esse caso para plenário. A expectativa é que seja em junho. E ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele foi bem objetivo ao dizer que vai criar um novo grupo de trabalho e só daqui a 50 dias, no mínimo, é que eles podem votar esse tema. Ele disse que estava fadado a lugar nenhum porque ganhou uma narrativa negativa e por isso não tinha apoio, como a gente havia antecipado. Vamos escutar um trecho da fala do presidente da Câmara. Tema, vamos entrar em contato com o segundo deputado Elmar, o relator, o senador Eduardo Gomes, que parece-me que está discutindo um texto no Senado de inteligência artificial, para ver se a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer uma construção de um texto que tenha a oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas, ideológicas que estão em torno do 2630. Ele está fadado a não ir a canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Tá, então, ele disse que não era nada, inclusive, contra o relator, o deputado federal Orlando Silva, que é do PCdoB. E no Supremo Tribunal Federal, como a gente havia falado, o ministro Dias Toffoli se pronunciou publicamente ontem, dizendo que tinha dado uma pausa no tema no STF, que tem repercussão geral, por causa da votação do projeto exatamente aqui na Câmara. Mas, como não andou, ele disse que é necessário ter um padrão mínimo de responsabilização dos provedores, das plataformas, por esses conteúdos que são divulgados, ou seja, regulação das redes sociais. É a análise do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, vamos lá. Como a Câmara não é questão nem de duelo, é questão de haver um vazio, um vazio legal que discipline a atuação das Big Techs, alguém precisa regulamentar.
E como a Câmara não conseguiu, o Supremo fará, professor Vila. É inevitável, Amadeu. Aí voltamos, e você destacou inicialmente essa questão, ou seja, o Legislativo não legisla por inúmeras razões. Nós somos desde 2020